pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Manera e esse vídeo de hoje é para eu dar 10 dicas básicas para o cultivo das suculentas. Então, se você gostou do assunto, já deixa aí o seu joinha, tá bom? Para ajudar no crescimento do canal. Antes de qualquer coisa, eu queria esclarecer para vocês que esse não vai ser um vídeo rápido, né? Tem pessoas que falam, seu vídeo ficou muito longo. Gente, alguns vídeos precisam ser mais longos, tá? E a minha intenção com esse vídeo não é esgotar o assunto, mas é dar 10 princípios básicos para o cultivo de suculentas para quem está iniciando. Então, se você está começando no cultivo de suculentas, assista esse vídeo até o final, tá? Eu enumerei 10 dicas, não necessariamente pelo grau de importância, mas sim na medida que eu fui lembrando. Então, é importante que você ouça as 10. Tá certo? Então, o vídeo pode não ser muito produtivo para quem já é colecionador. Com certeza já vai saber de todas essas dicas, tá bem? Mas mesmo assim, se você quiser assistir, é muito bem-vindo. Então, vamos lá? A primeira dica que eu tenho para você é em relação à luminosidade. Toda suculenta precisa de muita luminosidade, tá? Elas não se adaptam tão bem em ambientes fechados, a não ser que seja um ambiente muito claro e ventilado, o que eu não tenho, por exemplo, aqui na minha casa. Eu não cultivo suculentas dentro de casa, porque eu não tenho esse ambiente aqui para elas, tá bem? Então, toda e qualquer suculenta precisa de muita luminosidade e ventilação. Segunda dica, o sol. Tem pessoas que falam que suculentas não gostam de sol. Não é verdade, as suculentas gostam de sol. Só que algumas espécies precisam de pouco sol e outras espécies precisam, inclusive, de sol pleno, tá bem? Existem algumas espécies, como, por exemplo, as aortes, as ripsales, alguns cenésios, como, por exemplo, o colar de pérolas, que não se dão bem com sol pleno. Elas começam a queimar as flores, ficar murchas, tá bom? Então, o ideal é que não pegue muito sol, que pegue um pouquinho do solzinho da manhã, um pouquinho do solzinho da tarde, ou que pegue sol embaixo de uma árvore, ou com um sombrite, tá bem? Mas as suculentas, no geral, gostam de sol, umas mais, outras menos, tá bem? Eu não vou falar quais as espécies que gostam mais ou quais as que gostam menos, porque essas aqui são dicas básicas para o cultivo, mas no geral elas gostam sim de sol. Terceira dica, vaso. Em que vaso eu posso plantar minha suculenta? Para quem está começando, em qualquer vaso, de preferência que tenha furos, tá? Por quê? Então eu não posso fazer um terrário? Pode. Mas se você está começando, se você fizer um terrário, ele não vai ter furo. E talvez você tenha problema com as regas. Talvez essa sua suculenta venha a apodrecer se você ainda não está muito bem ambientado com o mundo das suculentas, tá bem? Então, o ideal para quem está iniciando é que o vaso tenha furos. Pode ser vaso de barro, pode ser vaso de louça, pode ser vaso de plástico, mas que tenha furos, tá certo? Quarta dica, em relação ao substrato. O substrato da suculenta tem que ter 3 elementos principais. Primeiro, a terra. Eu uso a terra vegetal, aquela terra preta. Tem muita gente que usa a terra vermelha, do próprio quintal. Gente, eu nunca usei. Mas se você usa e está dando certo, tudo bem, tá bem? Eu uso a terra vegetal. Então, além da terra, é necessário que você tenha um adubo, tá? Existem vários adubos que podem ser usados nas suculentas. Eu uso esterco de gado, mas você pode usar esterco de galinha, você pode usar humus de minhoca, você pode usar o adubo que veio da sua compostagem. Eu estou começando a fazer compostagem aqui em casa, mas ela ainda não está pronta, tá? Assim que estiver pronta, eu vou começar a usar e vou testar para ver se as suculentas gostam da compostagem. Mas tem muitas pessoas que usam e se dão bem. E o terceiro elemento essencial para um substrato para suculentas é o elemento de drenagem, tá? Pode ser a areia. Eu já usei por mais de 1 ano, tá? Areia. É bom? É bom. A maior parte das pessoas usa areia. Que areia é essa? Essas areias compradas em loja de material de construção, tá bom? Areia lavada. Pode ser a média ou a grossa. Eu, quando usava areia, eu usava a grossa, tá certo? Além da areia, o que mais pode ser usado? Eu, atualmente, estou usando substrato para orquídeas. De que é formado esse substrato para orquídeas? É formado de carvão triturado e casca de pinos, tá?
O carvão, gente, além de tudo, além de ser ótimo para drenar, ele é também um ótimo fungicida. Então, ele ajuda nessa questão de impedir o fungo na raiz das plantas, tá bem? Então, eu acho interessante também por isso. E eu acho que, depois que eu comecei a usar esse substrato de orquídeas, comparando com a areia, eu tenho notado que as minhas suculentas estão se desenvolvendo melhor. Tá? A impressão que eu tenho é que o substrato fica mais fofo, que as raízes ficam mais livres para crescer, tá bem? Então, eu tenho preferido, mas a maior parte das pessoas ainda usa a areia. Existem outros elementos, tá? Eu já assisti, por exemplo, no canal da Sandra Brito, a Sandra Brito, o canal dela é Sandra Brito e suas ideias mirabolantes. Ela usa vermiculita, tá bom? E está muito satisfeita. Então, assim... existem vários elementos, mas é importante que tenha esse elemento para fazer a drenagem no seu substrato, tá certo? Quinta dica, rega. Gente, eu não vou conseguir esgotar esse assunto em 2 minutos, tá? Então, eu vou dar aqui uma dica rápida. Até porque se você quiser se aprofundar no assunto, tem um vídeo meu que trata só de rega. Então, você pode ir lá e assistir esse vídeo. Tá? A minha intenção aqui é dar dicas básicas. Então, qual a dica básica para a rega de suculentas? Você só vai regar a sua suculenta quando o substrato estiver seco. Ah, meu substrato está úmido, eu posso regar? Não. As suculentas, elas não suportam um substrato encharcado. Elas gostam do substrato úmido. Então, se o seu substrato ainda está úmido, você não tem por que regar. Tá certo? Como eu faço para saber se o meu substrato está seco? Olha, eu já assisti vários vídeos de pessoas dando sugestão de colocar um palitinho de madeira, tipo desses de churrasco, né? Colocar até o fundo, esperar um tempinho, depois tirar e ver se o palito sai molhado ou não. Eu não tenho paciência para isso, gente. O que eu faço? Eu pego o vaso e enfio o dedo lá dentro, tá? Lá dentro, porque não basta você passar o dedo aqui em cima da terra, tá? O que precisa de água não são as folhas que estão aqui em cima. O que precisa de água são as raízes da suculenta. Então, você tem que enfiar o dedo lá dentro. Se lá onde estão as raízes, o substrato estiver seco, com certeza está na hora de você regar. Se ele estiver úmido, você não vai regar, tá certo? E como proceder a essa rega? Que tanto de água que eu ponho? Você vai colocar, se o seu vaso tiver furo, tá? Se o substrato foi esse substrato que eu ensinei, com esse elemento de drenagem, você vai regar com abundância. Você vai regar até a água escorrer pelo fundo do vaso. Porque aí você vai ter certeza que as raízes receberam água. Porque se você pingar umas gotinhas aqui em cima, só aqui em cima na terra vai ficar úmido. Aqui embaixo as raízes vão continuar secas, tá bem? Então a rega tem que ser com abundância, mas só quando o substrato estiver seco. Sexta dica, observação. Gente, nós temos que aprender a observar as nossas plantas, tá bem? Então, aprenda com as suculentas, com os cactos de vocês. Observem no dia a dia como elas se comportam, como é que elas reagem à quantidade de rega que vocês estão dando, as mudanças do clima, tá? A todas as intempéries. Então, vocês têm que observar. Por que eu digo isso? Gente, existem milhares de espécies de suculentas, né? Então, assim, o ideal é que você... E outra coisa, cada estado, cada cidade tem o seu clima. Então, por mais que você se informe, assista vídeos e leia, depende muito do local onde sua planta está e da espécie, né? Então, você precisa observar a sua planta para poder aprender do que ela gosta e do que ela não gosta. Sétima dica, informação. Olha, nós precisamos nos informar para poder cuidar bem das nossas suculentas. Por que eu digo isso? Como eu já afirmei no tópico anterior, existem milhares de tipos de suculentas, né? Então, a gente precisa se informar sobre pelo menos aquelas espécies que nós queremos cultivar. Então, se você vai começar a cultivar suculenta, você vai ter Echeveria, Kalanchoe, Sedum e Ripsalis.
o ideal é que você estude pelo menos sobre esses 4 tipos, né? O comportamento básico de cada espécie. Então, assim você vai aprender quantas horas de sol, mais ou menos, que o Ripsalis suporta por dia, que é completamente diferente das equevérias. As equevérias gostam de sol pleno, na sua maioria. Os Ripsalis já gostam de um ambiente com um pouquinho de sol, o sol mais brando, mas um sol assim um pouco sombreado. Por exemplo, na natureza, eles ficam na copa das árvores. Então, eles recebem sol, mas esse sol é filtrado pela folhagem, tá bom? Então, o comportamento de cada espécie é muito diferente. E você só vai saber disso, primeiro, observando, que foi o que eu falei no tópico anterior, e obtendo informação. E você vai poder obter informação como? Nos diversos canais do YouTube que estão por aí, no Facebook, em vários sites, né? Eu pesquiso em vários sites. Eu sou inscrita em diversos canais que tratam de suculentas e cactos, suculentos, cactos e outras plantas, tá? Aqui mesmo no meu canal, eu já indiquei para vocês, acho que mais de 10 canais de youtubers que eu adoro. Inclusive, depois que eu indiquei alguns, que eu fui lembrar de vários outros, né? Que eu gosto bastante, eu esqueci de falar, tá? Então, procurem aí nos meus vídeos, tem um vídeo que fale sobre como começar uma coleção de suculentas, que eu acho que de suculentas, né? Que eu indico, acho que uns 10 canais, tá? Fora aqueles lá, tem também da Wesleyana. Gente, a Wesleyana tem cada planta maravilhosa que vocês, assim, eu fico babando nos vídeos dela, tá? E ela fala muito também sobre os nomes das plantas. Então, assim, o ideal é você assistir sobre o cultivo, né? Você vai assistir, você vai se apaixonar por uma determinada suculenta. Ela vai falar ali o nome, você vai colocar ali na sua listinha de desejos. Quem sabe um dia você não vai a uma feira e consegue por um preço razoável, né? Então, tá aí a importância de assistir, para você saber das diversas espécies, saber dos cuidados com cada uma, tá? Tem também o de uma moça, se não me engano é Juraci ou Jussiara, eu vou colocar aí por escrito, tá? Ela é de Portugal, é uma portuguesa, e eu amo os vídeos dela. Eu acho que é dos jardins mais bonitos que eu já vi na minha vida. Ela tem suculentas maravilhosas, algumas que provavelmente a gente nunca vai ter na vida, né? Porque tem suculentas que a gente só encontra na Europa. Eu não consigo importar, né? Porque assim, você não consegue trazer de lá pra cá, entendeu? Então, assim, mas pelo menos para você ver uma coisa bonita, é muito bom, né? E ela tem também diversas espécies que nós temos aqui no Brasil. Então, é um canal maravilhoso, tá, gente? Então, assim, pesquisem bastante, visitem vários canais, tá? E vários sites também, que isso vai ser bom para vocês, com certeza. 8ª dica. O que fazer quando eu compro uma suculenta? Quando eu chego em casa com uma suculenta? Bom, se essa suculenta veio pelo correio, ela vai vir fora do vaso, né? Ela vai vir sem terra. Provavelmente ela vai chegar um pouco desidratada, tá? O que você vai fazer? Você vai plantar essa suculenta num substrato adequado, que eu já ensinei para vocês, hidratar, começar a hidratação dessa suculenta e deixá-la nos primeiros dias num lugar muito luminoso, com bastante luminosidade, mas sem sol. Devagar, depois de alguns dias, você vai começar uma adaptação lenta dela no sol, tá? Primeiro com o solzinho da manhã, 1 horinha do sol da manhã, e devagar você vai aumentando até chegar no limite máximo dessa suculenta. Vai depender de cada espécie, saber o limite máximo, tá certo? Se a suculenta você comprou na sua própria cidade e trouxe para casa ainda dentro do vasinho, eu sugiro que você troque o substrato. Por quê? Você não sabe se esse substrato tem os nutrientes necessários, se é um substrato que recebeu adubo, se tem o elemento de drenagem que eu falei para vocês, tá? Então, o ideal é que você tire aquele substrato e coloque no seu. Outra coisa, quando você for tirar do vaso, você já vai poder observar aquela raiz. Já aconteceu de eu comprar suculentas que estavam com o substrato tão encharcado que o caule já estava podre. Eu já tive que de imediato fazer uma decapitação, senão eu ia perder, inclusive, as folhas, tá bom? Então, é essencial que você tire do vaso, veja se na raiz se tem cochonilha, se tem algum fungo, tá bom? E se tem algum sinal de apodrecimento. Se não tiver nada disso, você planta no seu substrato e faz aquela adaptação que eu expliquei em relação às que vieram pelo correio.
deixa num ambiente com muita luminosidade e vai introduzindo o sol aos poucos. Nona e penúltima dica, ansiedade. Às vezes a gente deposita um grau de ansiedade enorme em cima das nossas bichinhas. E isso não é legal para a gente. E eu acho que nem para elas, porque a gente coloca tanto cuidado em cima delas que elas não pegam nem imunidade, né? Então elas não aguentam nada. No primeiro vento que vem, elas morrem, porque a gente acha que elas não podem pegar um trisco de chuva, que elas não podem se expor ao sol em momento algum, né? E não é assim. As suculentas são como crianças, elas têm que ser adaptadas para elas aguentarem todas as intempéries. Elas são plantas fortes e resistentes. Então, a gente tem que desmistificar que as suculentas são muito frágeis. Não, elas não são. No geral, as suculentas são bem fortes, né? Mas elas, como nós, elas pegam doenças e às vezes elas vêm a morrer. Isso é óbvio, tá? Mas a gente não pode falar que as suculentas são plantas frágeis. Elas não são. Então, vamos parar com tanta ansiedade em cima dessas plantinhas, tá certo? E o que faz para diminuir essa ansiedade? Se você tiver, vocês concordam que se você tiver 2, 3, 4 mudas de suculenta ali para cuidar, só aquelas, toda hora você vai chegar lá e vai medir, ai, será que ela cresceu hoje? Será que ela tá bem? Agora, se você tiver 20, 30, 40 mudas de suculenta, você não vai ter nem tempo para dedicar essa ansiedade toda a cada uma, né? Se você tiver um berçário farto, ao invés de ter ali 2 folhinhas no seu berçário, com certeza também você não vai chorar se uma folhinha se perder, né? Então, assim, o ideal é que você tenha uma quantidade razoável de suculentas para cuidar, tá bom? Para que você deposite menos ansiedade em cima de cada uma. Porque algumas, gente, têm o crescimento muito lento. Outras não, tá? Algumas calanchões se multiplicam assim, ó, rapidamente e crescem muito rápido, tá? Mas tem algumas suculentas que o desenvolvimento é muito lento, tá certo? Última dica e não menos importante, preço. Eu sugiro, como eu disse desde o início, esse vídeo está focado mais para as pessoas que estão começando no cultivo. Então, o que eu sugiro? Que você comece comprando mudas baratas, tá? Você encontra mudas de R$2, R$3. O ideal é que você comece por essas, no máximo 5. Por quê? Se você vier a perder, e perde mesmo, eu perco suculentas, tá certo? Então, quando você vier a perder alguma, o prejuízo não vai ser tão grande, né? E o normal é que no início a gente perca mais. Por quê? A gente ainda não se acostumou com o cultivo, tá? Então, o que eu sugiro é isso. Compre suculentas baratas para começar. Depois que você tiver mais adaptado, aí sim, você vai comprando uma ou outra espécie que tenha o preço um pouco mais elevado, tá certo? Eu não entro no mérito de uma suculenta vale ou não vale isso. Tem suculentas que custam mais de R$1.000. Eu não vou falar se vale ou não vale, tá? Vale o que a pessoa puder pagar ou quiser pagar, tá? Eu não cultivo suculentas para vender, tá? Eu mal tenho para trocar, porque assim, como eu coleciono a coisa de 1 ano e meio, ainda não deu tempo delas se propagarem tanto assim a ponto de eu ter várias de cada espécie. Então, eu não vendo. Agora, eu sei o trabalho que dá, né? Então, assim, eu fico impressionada como a pessoa consegue, né? A gente chega num garden e acha suculenta por R$2, R$3. É muito barato, né? Eu penso assim, gente, aquilo ali quase que não deu para pagar nem o substrato e o vaso, né? Mas as pessoas conseguem. Então, essa questão do preço, gente, é relativo, tá bom? Pesquise, veja o que está dentro do seu bolso, veja as espécies que te agradam mais, mas comece pelas mais em conta. Depois, devagar, você vai adquirindo essas mais raras, mais especiais, investindo um pouco mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Essas são as dicas, assim, básicas que abarcam todas as suculentas. Nada do que eu falei aqui não se aplica a elas, tá? A rega, luminosidade, sol, o substrato, o tipo de vaso, você está observando, se informando, né? O que fazer quando chegar em casa, essa questão da ansiedade e do preço. Eu tenho certeza absoluta que qualquer colecionador vai concordar comigo, tá? Eu posso ter esquecido alguma dica básica? Com certeza, né? Eu não lembrei de todas, mas essas foram as que vieram à minha mente. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários, tá bom? E qualquer sugestão de novos vídeos também.
Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.